O milionário seguindo a faxineira. Descobre segredo inimaginável que muda tudo. Carlos Martins sempre foi o tipo de homem que encher a sala só de entrar. O terno impecável, o relógio caro que brilhava sob a luz forte dos arranha-céus, o olhar cortante que fazia qualquer negociante suar frio. Era o CEO de uma multinacional poderosa no coração da cidade, cercado por vidros espelhados e tecnologia que parecia saudar o futuro. Mas naquela noite, algo estranho ocorreu. Quando o expediente terminou e as luzes da empresa começaram a apagar uma a uma, ele viu Lana, a faxineira. Sempre ali, sempre invisível, limpando o luxo que ele comandava sem sequer ser notada. Mas naquela noite, Lana saiu apressada, com uma mochila surrada nas costas e uma sacola preta na mão. Algo na forma como olhava para trás, nervosa, despertou uma curiosidade que Carlos jamais sentira. Ele saiu do elevador silenciosamente, seguindo-a pelas ruas geladas da metrópole. As luzes dos prédios gigantescos já apareciam. Ele seguiu Lana, esquivando-se das luzes fortes e da multidão apressada, até a parte mais esquecida da cidade. Ali, a sacola misteriosa foi aberta, e dele saíram potes de comida, brinquedos simples, roupas gastas. E então vieram as crianças. Pequenos rostos sujos, olhos brilhando de fome e esperança, abraços que grudavam na alma. Lana parecia outra, uma mulher forte, cheia de amor, distribuindo o pouco que tinha num mundo onde quase ninguém olhava para eles. Carlos ficou parado no escuro, engolindo o nó na garganta enquanto via o sorriso dela, largo, mesmo com as lágrimas a escorrerem silenciosas. Por trás daquele olhar calmo, Carlos captou a dor, a perda de um filho num incêndio que destruiu mais que uma casa. Levou parte do coração de Lana. Mas a tragédia não a quebrou. Transformou-a numa força imensa, um farol no desespero alheio. Ela carrega o mundo nos ombros e não quer que ninguém perceba, pensou ele. Aquela visão rasgou o silêncio confortável do universo de Carlos. O vazio dos seus dias de decisões frias e números altos parecia uma mentira perto daquela compaixão crua e real. Mas como encaixar aquilo no poder frio da sala de reuniões? Como aceitar que a verdadeira força estava num gesto invisível e simples? Carlos estava prestes a alcançar Lana. Queria perguntar, entender, quem sabe salvá-la daquele mundo tão cruel. Mas então ela fez algo. Um pequeno movimento com a mão, quase em sinal. Algo que mexeu com ele de um jeito que ele não esperava. Um detalhe inesperado que prometia virar suas certezas do avesso. Ele parou, o peito apertado, as mãos tremendo. Até onde ele iria para deixar esse segredo entrar na sua vida? Será que conseguiria romper o muro de poder e luxo? Ou evitaria olhar com coragem para o que encontrou naquela noite? Nada mais seria igual dali para frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos parou ali, congelado, o coração apertado numa clausura sufocante. O gesto de Lana fora sutil, quase misterioso, mas o que ele viu em seu rosto foi um pedido urgente. Confie em mim. Ele deu um passo hesitante, sentindo o chão fugir sob seus pés. Foi quando ouviu o quebrar do silêncio, uma sirene distante, um som de pneus cantando. Passos apressados que vinham de uma direção inesperada. Lana virou-se rápido, os olhos arregalados, fixos em algo. Carlos sentiu aquele frio que sobe pela espinha. Havia algo muito errado ali. Antes que pudesse reagir, uma voz grave cortou a noite, ríspida e dura como aço. Lana, para onde você está a levar isto? Um homem emergiu das sombras,
alto, rosto fechado por uma barba por fazer e olhos que carregavam raiva e medo ao mesmo tempo. Notou o brilho das lanternas da polícia por detrás dele. Lana se enrijeceu, a mochila escorregando das suas costas. Carlos pescou, tentando entender. O homem avançou, puxando Lana pelo braço com força. Você não devia estar aqui, com essas crianças. A voz dele falava de acusações veadas, segredos emperrados demais para jamais serem tecidos. O peito de Carlos apertou de vez. Ele deu um passo, mas parou de repente. O homem virou-se para ele com um olhar que parecia cortar a carne. E você nunca imaginaria encontrar o patrão da multinacional num lugar como esse, não é? Carlos engoliu em seco. Aquela frase soou como um soco no estômago. O homem não esperou. Tirou da jaqueta um documento amarrotado e jogou no chão aos pés de Carlos. Com um gesto frio, disse: Leia. Vai entender quem é realmente essa mulher que você idolatra. Ou será que conhece apenas uma versão que ela quer que você veja? Carlos agachou, hesitante. Pegou o papel. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou os olhos do texto. Lá estava, um boletim antigo, carimbado, cheio de nomes riscados e uma foto desbotada. Lana, jovem mas diferente. Na legenda, palavras que cortaram Carlos como uma lâmina. Acusada de fraude, abandono e falsa identidade. Caso arquivado após desaparecimento misterioso. Ele sentiu o mundo desmoronar de repente. A mulher que distribuía amor e esperança naquela noite, que carregava a dor da perda com tanta dignidade. Era uma fugitiva, uma mentirosa ou uma vítima? O que era verdade, afinal? O rosto calmo agora se quebra em dúvidas violentas em sua mente. Antes que pudesse processar, o homem falou mais baixo, quase um sussurro, mas cheio de ameaça. Ela não quer que você saiba quem realmente é e o que deixou para trás. Lana tentou afastar-se, as lágrimas agora escorrendo sem controle, mas Carlos a segurou pela mão. Ela olhou para ele, o pedido de socorro preso no olhar. Então, num movimento brusco, puxou um envelope do bolso, quase rasgado pelo uso, e entregou. Leia, você vai querer saber a verdade. Mas se isso se espalhar, será o fim para todos nós. Carlos voltou seu olhar para o envelope, a mão quase parando de tremer. Sentiu o peso de uma escolha cruel cair em seus ombros. O mundo seguro que ele conhecia, feito de números, lucros e decisões frias, explodira numa noite. Lá ao fundo, as crianças esperavam, despreocupadas, ilesas. Mas Carlos sabia, daquele instante em diante, nada estaria a salvo. Ele abriu o envelope, e o que viu não era apenas um segredo. Era uma bomba prestes a destruir todas as certezas da sua vida. O silêncio veio de repente, pesado, sufocante. O nó na garganta quase lhe estrangulava. Ele levantou o olhar para Lana, que agora não era só uma faxineira, nem uma mãe guerreira. Era uma mulher com um passado tão sombrio quanto a noite. Carlos precisava decidir. Iria fugir da verdade ou mergulhar naquele abismo que ameaçava engolir tudo. Mas antes que pudesse responder, um som seco, um tiro, um grito, algo que rasgou o ar e congelou o tempo. As luzes da rua tremularam. O choque veio com força brutal. E ali na periferia esquecida, eles não estavam mais sozinhos. O que estava por vir, ninguém poderia imaginar. Nem mesmo Carlos, que até pouco tempo atrás só conhecia poder e controle. Agora, tudo desacelerava para um abismo de medo, revelações e segredos que talvez jamais deveriam ter sido desenterrados. O tiro ecoou seco, cortando o silêncio como um vidro estilhaçado. Carlos congelou, os olhos arregalados, fixos no ponto onde a bala havia atravessado o ar. Um grito agudo explodiu, uma das crianças caiu no chão, as mãos cobrindo o rosto. O ar pareceu pesar mais, cada respiração tornava-se difícil, sufocante. Lana se virou num instante, o rosto em pânico, os olhos afiados tentando entender o que tinha acontecido. O homem que a confrontava, de onde surgira, agora estava estático, com a mão na boca, os olhos alheios. Ele também não sabia o que se passava. Corre! Lana gritou, puxando Carlos pelo braço, quase arrastando-o.
O som das sirenes ficava mais alto, próximo, misturado ao barulho de passos e vozes nervosas. O cheiro forte de fumaça começou a invadir o beco, como se o mundo estivesse desmoronando ali, no centro da cidade esquecida. Carlos sentiu o coração bater como um tambor desgovernado. Ele se deixou levar, sem entender direito para onde iam, mas tinha que proteger as crianças. Lana. E assim mesmo daquela loucura que tinha explodido numa fração de segundo. E então, no meio da confusão, quando eles chegaram a uma esquina sem saída, Lana parou abruptamente, olhando para trás com um desespero que cortava a alma. "Espera!" Carlos ofegou. "O que está acontecendo? Quem atirou?" Ela não respondeu. Em vez disso, tirou o envelope rasgado que tinha dado antes, agora com as bordas manchadas de sangue. Não o dela, mas de alguém que sangrava perto dali. Carlos quase caiu. O sangue contrastava com o branco do papel, e o peso daquilo tornou tudo mais real, mais cruel. Foi quando ele ouviu outra voz, calma mas gelada, saindo da sombra. Uma mulher, alta, trajando um sobretudo escuro, que parecia engolir a pouca luz da rua. Ela caminhou devagar, segurando algo pequeno nas mãos, quase como um troféu. Parou diante de Carlos e Lana, o rosto iluminado só pelo farol distante de um carro. Vocês realmente achavam que ele não saberia? Que poderiam fugir desse passado? Lana enrijeceu. Carlos deu um passo à frente, olhos buscando explicações que não apareciam. A mulher tirou o capuz e revelou um rosto que imediatamente paralisou Carlos. Era idêntica à Lana, como um espelho, mas com os olhos mais frios, mais cruéis e um sorriso torto que não prometia nada bom. Quem esse é?" Coslo gaguejou, o peito queimando num aperto horrível. "Ela!" A mulher apontou para a Lana com desprezo. "É a mentira perfeita, mas eu sou a verdadeira Lana. Aquela que vocês pensam que conhecem. Um fantasma que eu criei para esconder tudo, para enganar todos, inclusive você, Carlos." Lana estremeceu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas havia algo diferente agora. Algo que não era só dor. Era medo. Um medo antigo, que não queria revelar, mas já estava escancarado. A mulher sorriu, vencendo aquele momento tenso com uma calma cruel. "Eu fiquei no escuro anos pensando em como apagar certas memórias. Mas vocês encontraram um jeito de reavivar tudo. Agora vai acabar." Um tiro ecoou novamente. Dessa vez, veio da direção da mulher. A quem ela apontava? Carlos sentiu um golpe no estômago, como se tudo desmoronasse em frações de segundo. O chão pareceu sumir sob seus pés quando Lana caiu no chão, mas não por causa da bala. Foi como se aquela revelação, aquela duplicidade insana, tivesse arrancado dela algo muito profundo. Carlos se ajoelhou, o rosto arregalado em choque, encarando a mulher que havia destruído tudo o que ele pensava saber. "Isso não pode ser real. Você não pode existir." Ele sussurrou, desesperado. Mas ela estava ali, viva, respirando, uma sombra que vinha do passado para devorar o presente. Vocês nunca imaginaram que Lana era um nome que carregava mais de uma alma. Agora vamos ver quem sobrevive à verdade. As luzes da rua começaram a piscar e a sirene se aproximava mais rápido. Mas naquele instante, ninguém mais parecia se importar. Carlos tremia, as mãos endurecidas, o nó na garganta apertado demais para desatar. Ele tinha que escolher: acreditar na mulher que conhecia ou encarar a verdade que se revelava como um monstro. E uma coisa era certa: dali para frente, nada, nadinha seria igual. O mistério da Lana real e da falsa só estava começando a rasgar os véus do passado. E a pergunta que pendia no ar, fria e afiada como uma lâmina, esmagava tudo. Qual das duas ele conhecia? Ou será que nenhuma das duas era a verdadeira? O rosto da mulher refletia aquela luz fria, cortante, enquanto ela seguia encarando Carlos e Lana. O silêncio que se instalou era pesado, como o fim de tudo que eles conheciam. Carlos teve um momento de fraqueza. O coração disparou, a garganta secou. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras travaram. Então, sem qualquer aviso, Lana fechou os olhos e caiu para trás, mole, quase desmaiando. Carlos teve que segurá-la com força,
sentindo o corpo dela desabar em suas mãos. O medo apertou o peito, sufocante. Foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. De repente, um estalo alto surgiu no ar. Um som estranho, metálico, que parecia vir de dentro do envelope rasgado que Lana ainda segurava. Carlos abriu os olhos, olhando para o papel manchado de sangue, quando uma pequena fumaça começou a escapar das bordas do envelope. Um cheiro forte de queimado invadiu o beco. O homem de barba fez um passo para trás, nervoso. A verdadeira Lana se moveu, surpresa, mas mantinha o sorriso cruel no rosto. Vocês acham que isso ia acabar tão fácil? Carlos franziu o senho, confuso, até que percebeu. Aquele envelope não era só papel velho. Era uma bomba improvisada. Em segundos, a fumaça virou uma explosão abafada dentro do beco. O chão estremeceu. O clarão cegou por um instante. Carlos ouviu gritos, o choro das crianças, o clamor das sirenes mais perto ainda. Ele caiu no chão, a cabeça latejando, os tímpanos unindo. Quando a poeira baixou, ele viu que o rosto da mulher cruel estava manchado de sangue, mas não por um tiro. Ela cambaleava para trás, segurando o peito, com os olhos arregalados. Um silêncio mortal caiu. Carlos sentiu as mãos tremendo, o peito apertado numa angústia nova, gelada. Então a verdade mais absurda rompeu todas as certezas. A verdadeira Lana respirou falhando e com uma voz trêmula confessou: tudo era um plano. Eu nunca quis machucá-los, mas precisava provar uma coisa. Ela olhou fixo para Carlos, o ódio virando desespero. Você não sabe o que fez, Carlos. Você não entende nada do que está em jogo. Ela é minha irmã. Carlos engoliu em seco, as palavras se enrolando na garganta. Irmã? A dor subiu como um terremoto. Como assim? A mulher puxou o casaco hercúleo para o lado, mostrando uma cicatriz antiga, profunda, no pescoço. Lana piscou, com lágrimas misturadas a surpresa e medo. Vocês dividem muito mais que esse nome. Vocês dividem uma história enterrada no silêncio, uma traição que destruiu tudo. A voz dela agora quase não saía, como se revelar aquilo fosse pior que a própria bala. Carlos sentiu o chão se afastando. As peças que acreditava encaixadas no quebra-cabeça se desfaziam. A mulher, a rival, não era uma inimiga qualquer. Era parte daquela verdade que ele jamais imaginou. Uma verdade familiar, crua e violenta. E então, no meio do caos, Lana sussurrou, o olhar fixo no céu escuro. Não, não é minha irmã. Nunca foi. Eu sou a outra. O silêncio explodiu de novo. O coração de Carlos quase parou. O que você quer dizer? Lana virou lentamente o corpo, a expressão perdida. Eu sou a verdadeira Lana, e ela é a mentira. A mulher derrubou a cabeça para trás, soltando o riso mais sombrio que Carlos já ouviu. Verdade? Mentira? Vocês são duas faces da mesma moeda suja, para um segredo que vai destruir todos os seus mundos. E naquele instante, muito longe dali, uma nova sirene apagava sua luz, como se o próprio destino estivesse se preparando para apagar tudo. Carlos sentiu o peso daquela revelação despencar sobre ele. Duas Lanas, dois passados, um mistério maior que qualquer um deles imaginava. Ele encarou as duas mulheres, tentando encontrar um ponto de fuga. Mas não havia. Só restava a pergunta: qual delas carregava a verdade? E qual era o veneno disfarçado de amor? Antes que pudesse mover um músculo, as luzes da rua se apagaram de repente. Escuridão. E uma voz, fria, sussurrou, só para ele ouvir. Agora, Carlos, a escolha vai custar sua alma. Escuridão total. Carlos engoliu em seco, sentindo cada segundo escorrer como gelo do sangue. A voz fria, quase um sussurro, ainda pulsava no ar. Agora, Carlos, a escolha vai custar sua alma. Um vento súbito passou pelo beco, carregando um cheiro estranho, metálico, pesado. As vozes sumiram. O silêncio apertou o peito do homem, como se o mundo tivesse travado. De repente, a luz voltou. As lâmpadas da rua piscavam, uma, duas vezes,
e no clarão fraco, o cenário mudou por completo. Não havia mais duas Lanas. Carlos arregalou os olhos. Só restava uma mulher ali, firme. Olhando para ele com uma expressão que não era nem medo, nem raiva. Era calma, convicção. Quem? Carlos começou, mas a mulher nem piscou. E então Lana falou, ou melhor, uma voz que não era só dela veio de dentro dela. Você me conhece, ou acha que conhece, mas tudo foi mentira. A verdade é que não sou ela. Antes que Carlos pudesse piscar, a mulher em sua frente estremeceu e de repente uma transformação começou. A pele pareceu se ondular, quase líquida. Os cabelos mudaram de cor. Os olhos brilharam com um tom que não era humano. Um sorriso que congelou o sangue surgiu. Porque eu não sou Lana, ela sussurrou. A voz agora dobrada em 2 tons, baixa e aguda ao mesmo tempo. Eu sou a sombra, o que vocês jamais deveriam ter despertado. Carlos deu um passo para trás, costelas queimando, enquanto via a mulher virar um vulto com cheiro de noite velha e medo antigo. Num instante, a verdadeira Lana, que ele pensava conhecer, surgiu atrás dele, fraca, caída, quase uma sombra de gente, segurando a cabeça, os olhos perdidos num lugar longe dali. Seus lábios mexeram, mas nada saiu. O vulto se virou para a Lana, caída, rindo, um som frio, quebrado, que fazia os ossos tremerem. Ela era só um véu, uma mentira tão bem montada que vocês duvidam do que veem. Mas eu sou o original, aquela que carrega tudo, o passado, a dor, o segredo. Carlos sentiu um nó apertar o coração. Um grito agudo partiu da rua atrás dele. A lágrima quente escorrendo veloz no rosto da Lana caída. O vulto avançou, estendendo a mão como se quisesse arrancar a alma da irmã. E foi aí que o absurdo aconteceu. Do bolso da Lana caída saiu um pequeno dispositivo, brilhando com um LED vermelho intenso. Ela apertou um botão com força, e uma onda de luz invadiu o beco inteiro. No instante seguinte, Carlos foi arrancado dali. O mundo girou rápido, e ele caiu duro num chão de hospital. Testas suadas, rostos familiares, vozes correndo, mas tudo era confuso, como se tivesse sido atirado para dentro de um pesadelo. Carlos piscou, sentindo o frescor do lençol. A porta se abriu e um médico entrou, olhando seriamente. Senhor Martins, você está em segurança agora. Sofreu um acidente grave, alguns dias em coma. Mas Carlos não estava entendendo. Acidente coma? Que acidente? Eu estava com Lana. O médico sorriu com tristeza. Lana quem? Você acha que tudo o que lembra é real. A verdade é outra. Essa história de Lana, de sombras e segredos, é fruto de uma mente perturbada. Você sofreu uma queda da escada do seu próprio prédio e o resto foi sua imaginação. Uma mistura de memórias e sonhos. Carlos sentiu a garganta secar. Os rostos que ele via, as vozes, o beco escuro, tudo. Mas as crianças, o homem, a mulher, a Lana... Ele gaguejou, confuso, as mãos tremendo. O médico se aproximou com um olhar que não escondia compaixão e pena. Sei que acredita nisso, mas são fragmentos de sua dor e culpa. Sua vida real é outra, Carlos. Você nunca teve uma faxineira chamada Lana. Nunca. Pode parecer cruel, mas a verdade é que você vive sozinho, colecionando ecos do passado que te assombram. Agora precisa escolher: continuar preso nessa ilusão ou enfrentar a realidade. O quarto ficou silencioso. Carlos fitou a janela. A cidade lá fora parecia a mesma, mas diferente, estranha. Ele tentou mexer, mas o corpo pesado não obedecia. De repente, um último lampejo de memória voltou. O rosto da mulher que dizia ser a verdadeira Lana, com olhos que não eram da terra. Sussurrando, a escolha vai custar sua alma. O ar entrou gelado. Carlos apertou os punhos. Tudo o que ele criou para se agarrar, o que ele pensava que era verdade, parecia se dissolver em fumaça. E a pergunta que queimava na sua mente: se tudo isso foi só um sonho cruel, então,
Quem era afinal Lana? E quem ou o que estava jogando com sua mente assim? O telefone tocou, cortando o silêncio. Carlos olhou e viu no visor um nome que o fez prender a respiração. Lana. Ele titubeou. Será que ela era real ou só uma sombra? Um fantasma do que sua alma já perdeu. O que vinha agora, ele sabia, não teria volta. A escolha que parecia impossível antes, fugir ou enfrentar, não se tratava mais do mundo lá fora. Era uma batalha dentro da própria mente. E no fundo, algo sussurrava. Você ainda não sabe o que é a verdade. O telefone ainda tocava, pulsando na mesa ao lado da cama, como um alarme insistente que não podia ser ignorado. Carlos engoliu em seco, paralisado. O visor brilhava com o nome Lana. Ele hesitou, o coração esmagado pela dúvida. Com as mãos trêmulas, pegou o aparelho. Atendeu, mal acreditando. Carlos, veio a voz, fraca, quase um sussurro. Preciso que me escute. Antes que pudesse responder, algo estranho aconteceu. O ambiente começou a mudar. As paredes do quarto hospitalar tremiam, as luzes piscavam e um calor sufocante tomou o ar, como se o teto estivesse pegando fogo. Carlos tentou se levantar, mas o corpo pesado não respondia. Aquela voz no telefone mudou. Tornou-se firme, urgente, quase adulta demais para ser dela. Não temos muito tempo, Carlos. Eles estão vindo. Você precisa saber tudo. Uma porta se abriu com força atrás dele, um barulho seco que fez o chão vibrar. Carlos virou a cabeça com dificuldade e viu, entrando no quarto, uma mulher que jamais esperava. Não era Lana, nem a outra. Era uma terceira mulher. Tinha o olhar devastador, marcado por uma dor antiga, e levava uma pulseira de hospital no pulso, uma cicatriz evidente no rosto. Ela olhou direto para ele. Carlos, sou eu. O silêncio caiu como um soco. Carlos piscou, confuso. Tentou processar. Quem? Eu sou a verdadeira Lana, a que você nunca viu, a que sumiu muito antes de todas essas histórias loucas. Antes que ele pudesse protestar, as luzes se apagaram de novo. Tudo ficou escuro. Como numa prisão sem saída. A voz dela continuou, num eco que parecia vir de dentro da cabeça dele. Essa história toda, esse jogo de falsas identidades, eu criei tudo para te proteger, para afastar os perigos que vêm atrás da gente. Carlos sentiu o peito fechar, uma mão apertando o coração com força brutal, mas ainda mais chocante veio em seguida. Uma luz vermelha explodiu na sala. O alarme de incêndio disparou. Câmeras e sensores começaram a gritar em alerta, e então, numa ação súbita e fria, os vidros da janela atrás do hospital se estilhaçaram. Vidros, estilhaços voando, o vento cortante invadiu com um ruído ensurdecedor. Um grupo armado apareceu no corredor. Pessoas vestidas de preto, rostos cobertos. Segurança! Protejam o paciente número 1! Uma voz autoritária ordenou. Carlos mal teve tempo de reagir quando sentiu duas mãos fortes puxando-o para trás. Ele tentou lutar, mas sua força era pouca. Enquanto arrastado para fora do quarto, o telefone caiu no chão, a chamada encerrada abruptamente. No corredor, luzes piscavam, sirenes internas soavam. Carlos ouviu distante, gritos de defesas, tiros atravessando a tensão do lugar. Ele olhou para trás e viu a terceira mulher, a tal verdadeira Lana, sendo levada junto. Um chamamento desesperado ecoou da escada. Corra! Não confie em ninguém! Mas não havia para onde fugir. Foi quando sentiu um choque brutal na nuca. Um baque surdo, como se sua cabeça tivesse batido contra o concreto. Por um instante, tudo ficou branco. E então, quando a consciência tentou se agarrar a algo, ele viu, como numa projeção rápida, a face fria daquela mulher de antes, a Lana Sombra, sorrindo triunfante. E as últimas palavras ressoaram na mente arrasada de Carlos. Você não sabia nada, nem do passado, nem de mim, mas agora tá preso, e o jogo realmente acabou. Tudo girou, e Carlos sentiu que não havia mais volta. O homem que ele era, a vida que conhecia, se desfazia diante dele.
No meio do caos, uma pergunta ardia, afiada e cruel. Quem diabos estava manipulando tudo? E para quê? A resposta, ele sabia, custaria mais do que podia imaginar. E a verdade que chegaria dali a pouco, devastadora e implacável, mudaria tudo outra vez. Se tudo o que ele acreditava era mentira, quem era, afinal, Carlos Martins? O telefone, esquecido no chão, vibrava de novo. E a voz, calma, se fez ouvir dentro da mente dele, como uma sentença final. Você é muito mais do que imagina. E o segredo que te prende vai destruir o mundo. O telefone ainda tremia na mão de Carlos quando a porta do quarto explodiu em pedaços. Um grito cortou o ar, seguido de passos corridos e respiração ofegante que não eram humanas. Ele piscou, tentando entender, e viu a figura que entrava com força. Não era a mulher do sobretudo, nem sequer a verdadeira Lana que tinha revelado aquela confusão. Era um homem, jovem, mas com um rosto marcado por algo que ia além do tempo. A dor, o ódio, um cansaço brutal que fazia cada músculo da face se retrair. Carlos. A voz dele falhou, carregada. Eu sei o que você precisa saber, mas talvez não queira ouvir. Carlos engoliu e... Eu sou... Ele parou, buscando coragem. Eu sou seu filho. O mundo de Carlos congelou. A respiração falhou. Lágrimas surgiram, reuniram-se na borda dos olhos, mas logo foram afogadas por uma onda avassaladora de incredulidade. Filho? Carlos não sabia se ria ou chorava. Eu não tenho filho. O homem desceu a cabeça, num misto de vergonha e fúria. Você nem lembra, porque apagaram tudo. Mas eu sou a prova viva do que você tentou esconder. Carlos sentiu o nó no estômago se transformar em uma dor que incendiava o peito. Um peso esmagador. O silêncio do quarto ficou insuportável. Lá fora, sirenes pararam, como que o mundo inteiro tivesse prendido o ar. Então, o homem abriu o envelope e mostrou uma foto. Era uma imagem antiga, desbotada. A bebê era indefesa, enrolada num cobertor sujo. Mas no centro dela, uma marca escura, um sinal estranho no braço. Carlos encarou aquilo, sentindo o chão fugir debaixo dos pés. Essa é a criança que você carrega dentro de si, Carlos. Eu sou ela. Mas eles quiseram que você esquecesse, que você enterrasse seu passado junto com minha mãe. Carlos sentiu o cérebro girar, um turbilhão de vozes batendo contra o peito. Minha mãe? Ele perguntou, a voz menor que um sussurro. O homem assentiu, a face marcada pela dor. Lana não é só uma história inventada. Ela é real, minha mãe, sua mulher. Vocês tiveram que separar porque você não é quem pensa que é. Carlos soltou a mão do telefone, que caiu no chão com um baque seco. O quarto pareceu desabar ao seu redor. Eu não entendo, gaguejou, a garganta ardendo. O que você está dizendo é impossível. Eu sou Carlos Martins, empresário, CEO. Não. O homem levantou uma mão, interrompendo. Não, Carlos. Você não é o homem que pensa ser. Nem eu o filho que você esperava. Somos reféns de algo muito maior. Algo que mexe com memória, identidade e poder. Você foi programado, apagado, criado. E a verdadeira verdade nem está perto de tudo o que viu. Carlos sentiu o corpo tremer, uma onda gelada percorrendo cada nervo. O mundo conhecido estava em chamas, e ele não tinha para onde correr. E Lana? E a sombra? E tudo aquilo? Ele quase implorou. O rapaz deu um sorriso torto, dolorido. Duas faces da mesma máscara. A verdadeira Lana e aquela que querem que você acredite que é. Mas ela não é sua mulher. E muito menos sua irmã. Ela é parte desse plano. Uma marionete e uma resistência. O coração de Carlos se apertou de novo, a respiração fugindo num ritmo irregular. Antes que ele pudesse reagir, uma luz forte piscou na porta. Soldados de preto estavam chegando, fechando o círculo. O rapaz virou-se para Carlos, olhos brilhando. As mentiras vão explodir, e eles vão fazer de tudo para que o jogo termine aqui, agora. Carlos sentiu as mãos mutarem, presas num incêndio invisível. O telefone tocava sem parar. A voz de Lana insistente,
pendurada no silêncio da cabeça. E em meio à confusão, uma última certeza gelou a espinha dele. Ele não sabia mais quem era. Não sabia quem amava. Nem em quem podia confiar. O passado que acreditava perdido tinha um filho na escuridão. E Carlos estava prestes a descobrir que tudo, absolutamente tudo, era só o começo de um pesadelo maior. A porta se abriu com força outra vez. Luzes invadiram e o jogo mudou para sempre. Quem está puxando as cordas? Quem é a verdadeira vítima? E quem vai pular primeiro? Carlos mal podia respirar e o telefone, caído no chão, não parava de tocar. O telefone continuava a tocar, implacável. Como um grito insistente naquele quarto sufocado, Carlos sentia o peito preso, o suor escorrendo pela testa, o mundo ruindo em volta dele. A porta arfou com um estrondo. Todo o prédio parecia tremer. De repente, um silêncio pesado caiu, como se o ar tivesse congelado. Carlos virou a cabeça devagar. No vão da porta, os soldados pararam. Olharam para ele, frios, calculistas. Mas havia algo estranho no rosto do líder. Um brilho que não combinava com o uniforme preto. Uma sombra de dúvida. Então o homem falou baixo, diferente, quase arrancando as palavras da garganta. Carlos Martins, ou melhor, você não é quem pensa. O susto congelou o sangue do empresário. O que quer dizer? Você foi criado. Tudo o que você sabe do seu passado, da sua vida, é mentira. A Lana que você ama não é humana. Carlos mexeu paralisado e chocado demais para rebater. Não entendo. O homem tirou do bolso um pequeno dispositivo, uma espécie de chip, e segurou com força, olhando nos olhos dele. Esse chip está dentro da sua cabeça. Controla suas memórias, suas emoções. Você é um experimento, parte de um plano maior, uma arma viva. O filho que você viu, o engano criado por eles para te manter acorrentado. O coração de Carlos disparou. Um nó tão apertado que parecia cortar a garganta. Isso é loucura. Como pode provar? Antes que a resposta chegasse, um barulho pesado ecoou atrás deles. Uma explosão sacudiu o corredor, estilhaços voando, ao mesmo tempo que o trio foi jogado violentamente para trás. No chão, Carlos viu o rosto da verdadeira Lana caído, o olhar vazio, mãos trêmulas tentando alcançar algo impossível. A mulher do sobretudo, a sombra, surgiu entre a fumaça, rindo com um sorriso de ódio congelado. Mas aí veio o golpe que ninguém esperava. Do bolso da sombra caiu um pequeno espelho, e quando ele tocou o chão rachado, a luz da explosão refletida se refratou num brilho intenso, e como se um véu fosse retirado, tudo ao redor mudou de forma. De repente, Carlos não estava mais no hospital, nem na entrada do prédio. Estava numa sala branca, estéril, teto alto, luzes frias, tudo vazio. Ele se levantou devagar, sentindo a cabeça latejar. Na sua frente, uma tela gigante surgiu, mostrando imagens suas, de Lana, que dizia ser seu filho, tudo congelado em cenas de mentira e realidade misturadas. E então uma voz grave preenchendo o silêncio, pausada, cortante. Carlos, você foi parte de um projeto secreto. Sua vida, uma mentira digital. Lana, seu filho, cada rosto, cada dor, tudo manipulado para te manter sob controle. Essa não é sua vida real. Carlos sentiu a alma despedaçar no peito. Mas, e então? Quem sou eu? A voz não respondeu. Só uma nova imagem surgiu na tela. O rosto dele, mais jovem, diferente, assustadoramente familiar, mas estranho. Era ele mesmo, com outro nome, outra vida. Você era um agente perigoso. Perdeu tudo para se esconder. Apagamos seu passado para proteger a humanidade. Mas você está sendo despertado, Carlos. Agora escolha. Volte para a ilusão ou enfrente a verdade que pode destruir tudo o que acredita. Carlos engoliu em seco, as mãos tremendo, a respiração falhando. Sem aviso, a tela desabou e o chão sob seus pés tremeu violentamente. E então ele ouviu, não uma voz humana, mas um sussurro metálico, quase um grito eletrônico que ecoou dentro da cabeça dele.
Você não existe. Nunca existiu. E nós nunca te deixaremos partir. Num instante, a sala branca ganhou textura. Ele viu sombras se formando, rostos se distorcendo. E ali, no meio daquela confusão, Carlos reconheceu a figura mais absurda e devastadora. Ele mesmo, maior, olhando para baixo com olhos frios e vazios. A verdadeira pergunta que lhe restava era cruel e cortava mais fundo que qualquer machado. Se a sua vida toda foi fabricada, se você é só uma peça, uma mentira programada, então quem é, afinal, o verdadeiro monstro? O silêncio pesado voltou, mais denso que nunca, e o telefone, esquecido sobre uma mesa ao lado, começou a tocar. Mas só ele ouviu. E naquela última batida do telefone, Carlos soube, sua fuga, seu passado, seu amor, nada disso era real. A verdadeira batalha estava apenas começando, dentro dele. O telefone ainda tremia na mão de Carlos, quando a porta do quarto explodiu em pedaços. O grito cortou o ar, seguidos de passos arrastados, que não eram humanos. Carlos piscou, sentindo a cabeça latejar pelo impacto e, no meio da fumaça, viu um rosto que jamais espera. Era ele mesmo. Por um instante, tudo congelou. Carlos encarou o reflexo na poeira suspensa. Os olhos idênticos, a expressão dura. Mas aquele rosto não estava ali para mostrar compaixão. Estava ali para acusar. Você, sussurrou outro Carlos, quase como uma ameaça. Está preso numa mentira maior do que essa prisão. O corpo de Carlos estremeceu, as mãos tremendo ao soltar o telefone pelo choque. O tempo pareceu acelerar. Os instantes viraram segundos doloridos. O quê? Quem? O que é isso? Carlos gaguejou, sentindo o chão oscilar sob seus pés. O outro Carlos caminhou até ele, cada passo carregado de um peso invisível. Eu sou você, ou melhor, a parte que quer que você não veja, o fragmento que a verdade tentou enterrar. Carlos recuou, o peito apertado, a respiração falhando. Não era possível, era loucura. Ele olhou para o nada, tentando encontrar um ponto de fuga, mas a confusão derrubava tudo. Você está dividido, fragmentado, dois Carlos, dois mundos. E ambos prisioneiros de um sistema que controla não só suas memórias, mas sua essência. O silêncio caiu. O ar ficou pesado como ferro derretido na garganta. Carlos tentou formar perguntas, mas o próprio corpo parecia não acomodar as palavras. Quem fez isso comigo? Quem fez isso conosco? A voz saiu rouca, urgente. Eles, a corporação que você comanda, ou que pensa comandar. A multinacional que criou o CEO perfeito enquanto matava o homem real. A que apagou você, para manter o monstro no controle. Um ruído estranho, distante e abafado começou a crescer. Sangue laquejava nas veias. Uma dor surda que irradiava do peito para os dedos. Eu tentei te avisar. O outro Carlos deu um sorriso triste, amargo. Mas tem mais. Ele sussurrou, antes de puxar algo do bolso, um espelho trincado. Carlos viu ali o reflexo fragmentado. Não só dele, mas de Lana, do menino, das sombras que o perseguiam. Tudo foi codificado, manipulado. Suas lembranças não são apenas falsas. São armas. E você? Uma vítima? E uma ameaça. Porque você ainda tem algo que eles não entenderam. Carlos piscou, sentindo o mundo tombar ao redor, quando seu reflexo no espelho começou a mudar. O rosto dele ficou distorcido, transformando-se em uma criatura irreconhecível. Um monstro que rugia silenciosamente dentro do seu peito. Esse monstro sou eu, a voz do outro ameaçou indasgar. Sou eu e você. A verdade que eles escondem. E é ele que vai decidir o que sobra quando tudo acabar. Carlos segurou o espelho com força, sentindo as mãos queimarem. Um fio cortante talhou seu braço. Lá fora, a luz piscou e as sirenes cessaram, como se o mundo respirasse em pausa,
esperando a sentença. E no instante em que o espelho quebrou, estilhaçando num caos de pedaços refletindo 1000 vezes seu rosto, uma última verdade despontou no rosto de Lana, que reaparecia no quarto, inteira, calma, quase etérea, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou para Carlos e, com a voz mais baixa que uma confissão, disse: "Você não matou ninguém naquela noite, porque você nunca foi humano." Carlos engoliu em seco, sentindo o peito abrir e rasgar ao mesmo tempo. O mundo caiu, e a pergunta que ficou pendurada no ar, fria e cerrada, foi a única resposta possível. Se Carlos não é humano, então o que ele realmente é? O silêncio veio pesado. A verdade brutal corroía tudo. E naquela sala de hospital, que parecia uma prisão branca, tudo desmoronava. Menos o eco do telefone, que continuava a tocar. Carlos não sabia se queria atender ou se desejava que o silêncio final tomasse conta de vez. Carlos abriu os olhos com um sobressalto. O quarto branco, frio, parecia respirar com ele. Aquele brilho estranho no rosto das pessoas ao seu redor quase o cegava. A voz do médico, distante, parecia um eco que vinha de longe. Mas algo dentro dele queimava, uma chama que não se apagava. Aquela sensação de que tudo estava errado demais. Ele virou lentamente para o lado, e lá estava Lana. Demorou um segundo para entender. Era a verdadeira, a que sofrera e lutara por cada pedaço daquela história toda. Fraca, sim. Mas ainda ali, viva. Carlos se levantou com esforço, o peito preso numa tormenta que não deixava espaço para o ar. O telefone, esquecido sobre a mesa, tocava novamente. Ele virou o aparelho e encontrou o nome escrito a fio: Lana. Com uma mão trêmula, atendeu. Carlos. A voz veio baixa, firme, carregada de urgência. Não podemos mais fugir. Eles vão voltar. Mas agora você sabe quem é e o que está em jogo. Antes que pudesse responder, o barulho da porta se abriu com força. Soldados de preto invadiram o quarto. A tensão estalava no ar, se espalhando como fogo. Carlos agarrou Lana, segurando com força. Não queria perder esse pedaço de verdade, daquele amor estranho, tormentoso, mas real. Corre comigo, Carlos. Tem que ser agora. Eles escaparam num passo apressado, a adrenalina drenando o medo, mas intensificando a dor. Pelos corredores do hospital, o som das sirenes internas se fundia ao dos gritos e tiros abafados. Na saída, o frio da noite o acertou como um soco. O céu estava aberto. Carregado de nuvens negras, o mundo parecendo em campo de batalha à espera da guerra. Carlos encarou Lana, sentiu as mãos dela tremendo. Quem são eles? E quem sou eu? Ela segurou o rosto dele, firme, enquanto uma lágrima escorria silenciosa. Você é mais do que memória apagada ou mentira. É uma escolha e uma arma. Mas o que não pode esquecer é que ainda tem um coração. E a gente pode lutar, Carlos. Pode tentar apagar essa escuridão. Nesse instante, o telefone vibrou novamente na mão dele. A tela mostrava um número desconhecido, mas uma única palavra brilhava no visor. Salvação? Carlos engoliu o nó no peito. O mundo inteiro girava em torno daquela pergunta. Ele olhou para Lana, para os rostos que o cercavam, para o caminho escuro à frente. E então respirou fundo. Eu não sei quem eu sou, nem em quem confiar. Mas uma coisa eu garanto. Não vou desistir. Ainda não. O alarme continuava tocando ao longe. As sirenes cruzavam a cidade em ondas de luz e som. Mas ali, naquela noite fria, uma faísca de esperança acendeu. Mesmo que pequena, mesmo que tênue. O mistério não terminou. A verdade continua escondida, esperando para rasgar o véu da mentira. E Carlos? Ele só sabia que o jogo estava só começando. E você? Está pronto para o que vem a seguir? Agora é hora! Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
e manter essa comunidade viva. Não fique de fora. Inunda a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo que essa loucura causou em você. Queremos ler cada palavra. E mais importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Só os verdadeiros fãs entendem o poder dessas ações para fazer esse conteúdo chegar longe. Seja um deles. Nos vemos na próxima. E prepare-se, porque o jogo mal começou.